mais uma vez agora, antes de completar um mês, né, para fazer um vídeo novo. Então, em nome de Jesus, que Deus seja louvado, glorificado, que a gente venha prestar atenção e meditar nessa palavra. Eu venho contar aqui primeiramente um relato que eu tive há semanas atrás, né? 3 sonhos que eu tive em uma semana. Eu estava passando um tempo na casa da avó da minha esposa, né, que é numa chácara. Quando foi de madrugada, estávamos assistindo uma live, tirando tempo com Deus. Isso é um hábito que a gente tem de toda vez que a gente acabar conseguindo acordar na madrugada, a gente tira um tempo para orar, um tempo para ler a palavra, um tempo até mesmo para louvar a Deus. E no momento que a gente estava tirando um tempo com o Senhor, eu acabei cochilando, né? Deixa eu virar aqui, tá torto, eu acabei dormindo. Então, quando eu dormi, eu tive um sonho. Eu sonhei com uma esfera de cor escura, preta, assim, sabe? Ela tinha um fogo azul, muito escuro, com as partes brancas. Mas tinha mais fogo mesmo azul do que branco. O que acontece? Quando eu vi isso, eu notei que essa esfera estava se aproximando da Terra, né? Lentamente. Mas dentro do fogo azulado tinha vários relógios, sabe? E estavam passando as horas. Quando eu vi isso, despertei, falei com minha esposa sobre o que eu tinha acabado de sonhar, pedi para ela voltar um pouco a live, né? Voltar um pouco mais para trás, que o tempo que eu dormi, eu perdi algum tempo da live, então a gente voltou, continuamos assistindo. E de repente eu apaguei novamente para dormir, né? Pois era de madrugada, a maioria das pessoas sempre está com muito sono. Então, eu tive outro sonho. Eu sonhei, né? Falando aqui de forma bem espontânea mesmo. Aqui não é nada robotizado, nada decorado. Então, do jeito que Deus usar, deixa Deus usar da forma que Ele quiser. Eu sonhei justamente com uma colheita. Era uma colheita de milho. Muita gente colhendo milho. E eu também estava colhendo milho. E todo mundo, eu acho que era servo sim de Deus, porque todo mundo louvava a Deus. Cantava para Deus com alegria enquanto colhia milho. E teve um momento, isso era de noite, no sonho, era de noite, e chovendo. Com algumas casas assim, a banda da direita, né? Algumas casinhas bem humildes, com as luzes acesas lá dentro. E tinha homens, mulheres, idosos, né? Jovens, não tinha crianças, mas tinha jovens. E de repente, eu olhei para o chão, e o chão se abriu na minha visão espiritual no sonho. E dali eu vi o inferno. Eu vi vários demônios lá, eu vi fogo em todo canto. E eles se levantavam, tentavam tanto me pegar, como tentavam pegar aquelas pessoas que estavam colhendo milho. Mas quando eu notei isso, eu corri e gritei para as pessoas, né? Estou detalhando mais, que eu já fiz esse vídeo, postei no Instagram lá. E eu tinha postado um tempo desse aqui, mas fui bloqueado o vídeo, não sei porquê, que eu botei resumidamente. Então, de repente, eu peguei e fui avisar as pessoas. As pessoas simplesmente, elas vieram correndo. Um homem veio, chamou todo mundo para orar. Fizeram um círculo, realmente um círculo de oração. Este homem ficou no meio orando de joelhos. Todo mundo orando e criou-se uma barreira meio azulada com branca, na qual aqueles seres não conseguiam ultrapassar para pegar as pessoas que estavam louvando e colhendo milho. Então eu despertei novamente, falei para a Stephanie, minha esposa, nega, acabei de sonhar outra coisa. Uma colheita assim, assim, assim. Tiramos um tempo com o Senhor de oração, de clamor, fomos dormir. Depois voltamos para a nossa casa, né? Voltamos para a nossa cidade. E aí a gente acabou vindo tirar uns tempinhos quando dava de madrugada novamente. Quando foi 2 dias depois, a gente chegou, eu sonhei novamente com outra colheita. E foi uma colheita de café, na qual eu estava segurando uma lona branca, né,
vários e vários pés de café, e um homem, né, com uma roupa assim de trabalho, que nem um macacão, chapéu de palha, eu não vi o rosto dele, ele como se fosse com aquele saco de farelo, vindo e mandando eu esticar mais a lona. Então eu pegava a lona assim, puxava mais para cima, ficava na altura da minha boca. Era uma lona totalmente branca. Então este homem vinha com aquele saco de farelo, mandava eu segurar a lona com força, e ele fazia assim em cima dos grãos de café, mas não eram os grãos ainda separado, torrado, era ainda eles em formato de bolinhas, né? Aquelas esferas ainda marronzinhas e vermelhas, quando assim que tira do pé. Tinha muito ali ainda na lona. Então simplesmente esse homem veio, mandou segurar forte, ele veio assim com o saco do farelo e levantou. E quando levantou, ele só pegou os cafés que estavam bons. Os cafés que estavam ruins ficou na lona. Até na hora que eu acordei. Então, gente, tá bem claro o que esse sonho quis dizer. A esfera se aproximando, com os relógios dentro marcando as horas. A colheita de milho e a colheita do café. Eu não tenho dom de interpretações, mas tem sonhos que Deus já me dá a interpretação rapidamente. É Ele que me dá, eu ainda não tenho esse dom. Ele simplesmente interpreta. Quando eu não entendo, eu peço para que Deus me mostre a realidade. Use alguém e eu me dê a própria interpretação. A esfera por si só, né? Eu não sei por si só o que ela significa. Mas que está chegando realmente um tempo de separo, de preparo, né? Já está vindo. Esses relógios que estão marcando as horas, justamente é porque as horas estão passando. A gente vê os dias estão passando rápido, assim como na palavra de Deus diz que no fim os dias seriam abreviados, porque se não fosse assim, nem os escolhidos de Deus seriam salvos. Os dias estão passando rapidamente, que a gente nem percebe mais as horas. E com essa esfera caindo com esses relógios, simplesmente mostrando o tempo passando enquanto algo está vindo. E a colheita de milho, você vê, né? Todo mundo estava colhendo milho, quando aqueles seres queriam pegar aqueles que estavam colhendo milho, louvando a Deus e adorando. São pessoas trabalhando na seara. A palavra de Deus diz que a seara é grande, né? E poucos são os ceifeiros. Em outras traduções, né? A seara é grande e poucos são os trabalhadores. O trabalho é grande e poucos são os trabalhadores. O importante é que o significado sempre é o mesmo. A obra de Deus é muita e poucos são aqueles que querem ir lá com alegria e pagar o preço por levar a verdade. Todos estavam trabalhando na obra, todos estavam colhendo, todos estavam louvando e adorando. Enquanto trabalhavam, as criaturas, vocês sabem de onde, elas se levantavam para tocar naqueles. Mas alguém percebeu, chamou todo mundo para orar, levantou-se um clamor, criou-se uma barreira de proteção, que no caso é a proteção de Deus em cima daqueles que o inferno se levanta, que estão trabalhando na obra, que estão colhendo frutos bons para o reino. Aleluia. E o sonho do café nada mais é do que a separação, simbolizando o joio e o trigo. Deus pegará o trigo, que é bom, que é algo valoroso, que é algo que tem conteúdo, que é algo que está firmado, que é algo que tem essência, enquanto o joio não tem nada, é vazio, só é casca, entendeu? No café ele separou a mesma coisa, ele fez a separação do café bom por ruim, ele só levou no saco de farelo os cafés que estavam bons, quando ele colocou assim, ele só pegou os cafés bons, os ruins ficaram na lona que eu segurava, e por ali ficou, porque não prestavam. Aleluia. Então eu quero vir deixar esse relato, gente. Vamos prestar atenção no que Jesus anda nos mostrando. A palavra de Deus diz que no fim, jovens, velhos, né, teriam visões e sonhos com a volta dele. Ele está revelando a seus filhos a volta dele. Ele está dando sinais pela natureza, tudo que está nos rondando hoje em dia para a volta dele. E a gente tem que se atentar a isso.
Quem quiser ou não acreditar no que vocês vão falar, gente, deixa pra lá. O importante é que você faça o que Deus te manda. Aleluia. O importante é que você corra atrás de fazer o que Deus te pede. Porque nesse canal, quando eu criei, eu desisti desse canal várias vezes. Vocês podem ver aí quantos anos tem, quanto tempo eu tenho só de vídeos aqui. Eu desisti várias vezes desse canal e toda vez Deus me pegava pela rede e voltava, ei, volta. Usava alguém aqui e acolá, ei, volta a trabalhar na obra. Isso aqui, querendo ou não, é o momento que eu trabalho na seara do Senhor. Aleluia. Eu não preciso estar na frente de um púlpito, eu não preciso estar na frente de um microfone, eu não preciso estar na frente de uma igreja. Deus ordenou, Jesus falou, ide pregar a toda criatura. Eu tenho que usar tudo o que eu puder. Se eu puder falar na rua, amém. Se eu puder falar numa igreja, amém. Num templo religioso, amém. A igreja é todos aqueles que estão conectados em comunhão com Cristo, né? Se eu puder falar em uma palestra, amém. Se eu puder usar este acessório, né, este aparelho, para glorificar o nome do Senhor, amém, eu vou usá-lo também. Independente de onde eu estiver, que o nome de Deus seja levado, que eu seja instrumento para ser passado, aleluia. Então eu quero deixar para finalizar esse vídeo uma passagem para dar validação a tudo isso que eu falei. A palavra está em Lucas capítulo 12, versículo do 54 ao 56. Eu vou ler aqui. E Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. E quando notam que sopra o vento no sul, dizem que fará calor. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Você está vendo o que Deus está chamando nós, todos nós? Hipócritas. Porque a gente sabe discernir a aparência da terra, sabemos querer discernir a aparência de um irmão. Fulano é isso, fulano é aquilo, eu não concordo com fulano, eu não concordo com ciclano. Queremos discernir tudo. Queremos ter palavra e razão para tudo. Mas para ficar atentos aos sinais da volta de Cristo, nós não estamos atentos para isso. Onde é que a gente se perdeu? Aleluia. Onde é que nós nos perdemos para não entender quando Jesus nos está nos mostrando os sinais, através de diversos sinais dele, da volta dele. Gente, os sinais dos tempos estão aí. Como Jesus falou às multidões. Quando a gente sabe que vai chover, a gente fala, porque a gente consegue discernir os tempos. Quando a gente sabe que vai ventar em algum lugar, a gente também fala, porque sabemos discernir os tempos. Mas todos os sinais que antecedem a volta de Cristo nós estamos sabendo discernir. E quando Deus levanta seus profetas, a gente muitas vezes diz que são loucos, que não existe, que é da mente, que é da cabeça, que está se exaltando. Ou a falta de fé e comunhão e ligação que você tinha com Cristo se perdeu ao ponto de você nem entender mais do que Deus está mostrando aos profetas que tanto buscam. E aqueles por misericórdia dele que ele escolhe quem ele quer usar. Então, irmãos, obrigado por vocês ouvirem até aqui. Glória a Deus por mais um vídeo. Vamos continuar caminhando. Porque é melhor corrermos para nos arrepender todos os dias da nossa vida, o tempo todo o tempo. E lembrar que o tempo está chegando. E é melhor que a gente suba. Sejamos escolhidos como frutos bons, como na colheita de milho. Estejamos preparados, como o relógio está mostrando o tempo findando. E sejamos separados como os cafés bons que foram colhidos. Amém, irmãos? Obrigado por vocês ouvirem. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. E amém.